Olá, bom dia, irmãos em Cristo. Eu entro em suas casas, em seus ouvidos, para poder falar mais uma palavra do nosso Santo Mestre. Gostaria que nós fizéssemos uma oração rápida, tá? Para que Deus assim nos guie e nos dê o entendimento da palavra que Ele me deu essa manhã, ok? Bom dia, Jesus, nosso Deus, nosso Pai. Entramos, Senhor, em Tua presença, pelo santo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nos prostramos diante de Ti, Senhor, pois sabemos que nada sem Ti conseguimos fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, venha nos ajudar a ministrar a Tua palavra, assim levando o conhecimento e sabedoria àqueles que precisam, àqueles que o escutam e àqueles que querem ter a sua salvação garantida. Em nome de Jesus Cristo, obrigado. Amém. Acordei logo cedo e vim buscar o conhecimento nas Escrituras, né? E eu lendo, Jesus colocou no meu coração essa passagem. Gostaria de ler sem muita demora. E os irmãos que estão me ouvindo e têm a sua Bíblia em mãos ou próximo, gostaria que abrisse no livro de São Lucas, capítulo 7, versículo 18. João envia 2 discípulos seus a Jesus. Esse é o título, tá? Algumas passagens bíblicas são mais fáceis de se entender, porém outras um pouco mais complexas e bem complicadas, né? Como nós sabemos, Jesus falava muito por parábolas, mas também ele logo se refere que aquele que está em retidão, andando pelos caminhos do Senhor, e que provém a sua sabedoria do Santo Espírito de Deus, ele nos fala que essas parábolas são para o nosso conhecimento, mas não para os conhecimentos do injusto e para os perversos de coração, tá? A princípio, quando nós lemos uma parábola ou um texto pela primeira vez, talvez nós não compreendemos, principalmente se não estamos buscando a consequência do Espírito, a vontade de Deus e o que Ele quer dos nossos corações. E aquilo, várias passagens, várias palavras que é para ser compreendidas, não tem a mesma importância. Nós não damos tanta importância assim para elas e acabamos deixando passar, fica sem o conhecimento, mas no final de toda a conta nós não entendemos o recado de Deus para nós. Aí fica bem complicado, tá? Por isso que Jesus fala que aquele que professa Ele Senhor, mas não pratica suas obras, fala-o em vão. O que eu falo é que a pessoa sem o conhecimento da caminhada de Cristo não tem como viver em Cristo Jesus. Por mais que ele se denomine uma fé, que ele queira justificar essa fé, ou até por obras, ou então pela sua mente, mas sem você ter aquele verdadeiro conhecimento da palavra e sem saber a verdadeira trilha que Jesus percorreu, fica muito em vão. A cada dia que eu passo buscando conhecimento, a cada dia que eu tento buscar a palavra de Cristo em minha vida, por mais que eu busque excelência, essa excelência ela fica comprometida. Porque eu não digo totalmente, mas eu digo em partes. Porque o conhecimento não nos é dado a não ser pelo Espírito Santo. Então fica uma coisa bem inválida, fica uma coisa bem constrangedora, porque a cada dia nós estamos aprendendo mais, e assim é como o Santo Espírito nos revela.
Então, quando nós achamos que sabemos de algo, nós vemos que nós não sabemos de nada. E sim, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E sim, nós sabemos que todo dia nós estamos aprendendo. Mas isso não é para nos entristecer, né? E sim para nós sabermos que somos totalmente dependentes de Deus. Mas a excelência se busca todos os dias, assim como a salvação. Assim como Deus nos fala que a porta do céu é conquistada com muito esforço e luta. E não há ninguém predestinado a entrar por ela. A não ser, eu acho que alguns, né, como a palavra nos diz, João Batista, né? Esse sim foi escolhido desde o ventre, é o que a palavra nos diz, por Zacarias, né? Pelo seu pai Zacarias. Então, o que nós podemos denominar que não existe mais geração eleita depois que o Filho do Homem se fez presente no meio de nós e eles assim o rejeitaram. E o aprendizado sim é diário, tá? O aprendizado sim, a busca pela excelência que Jesus nos cobra isso, para sermos perfeitos assim como o nosso Pai nos céus, mesmo Ele sabendo que nós não conseguiríamos, mas Ele nos pede essa busca, para que nós possamos sempre nos renovar, sempre buscar sempre forças, porque Ele mesmo, como Ele sofreu e Ele sabe lá no Getsemane que a nossa luta é muito grande. Mas o homem sim, ele pode buscar sim excelência, buscar o renovo do seu espírito todos os dias, que todo dia é uma dádiva de Deus, nós sabemos disso. E buscarmos sim a retidão, os preceitos e mandamentos da palavra, para que sim possamos viver em santidade, mesmo sabendo que não consigamos, mas nós buscamos, tá? Então vamos à palavra. Capítulo 18. E os discípulos de João, nesse caso que está se referindo a João Batista, anunciaram-lhe todas essas coisas. Para quem sabe, para quem não sabe, Jesus vinha fazendo seus milagres e prodígios, tá? O último milagre foi do filho da viúva de Naim, né? Que ele ressuscitou parando aquele cortejo fúnebre, simplesmente empunhando as suas mãos. E aquela mulher que sofria naquele momento pelo seu único filho ter falecido, Jesus o ressuscitou. E antes ele vinha por ter curado o servo do centurião de Cafarnaum. Para quem não sabe, centurião quer dizer que cuida de mais de 100 soldados. E ele era um homem de posses, mas dependia de Jesus Cristo, daquele momento principalmente. E pela fé, Jesus Cristo curou o seu soldado, o seu servo. E ainda além de tudo, ele mesmo se autodenominando não sendo capaz de receber Jesus debaixo do seu teto, pelos seus pecados, reconhecendo totalmente a dependência de Deus e sendo um homem forte, por ser um centurião. Jesus se maravilhou pela fé deste homem. E isso, por mais tempo que você tenha de fé, por mais caminhada que você acha que você professa ao seu próximo, esse é um dos motivos da gente sempre precisar nos renovar. E nós nos renovamos sempre pela palavra, sempre pelo Espírito Santo, deixando e buscando as coisas de Deus. 19. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?
Então aqui João, né, aparentemente se mostra em dúvida, enviando dois de seus discípulos a Jesus Cristo para perguntá-lo, esperando com certeza uma resposta de Jesus sobre a sua indagação neste momento, né? 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Olha só o que ele perguntou. Alô? Oi? Oi, Você tá bom? sim, e você? Também, graças a Deus, tudo bom. Quem é Que você? bom, graças a Deus. Meu nome é Pedro. Seu nome é Pedro? Sim, Legal, Pedro. E você tem gente na sua live aí? não, acho que não. Ah, eu também não. Então tamo junto, então. Tamo junto. Tamo junto. Legal, gostei Segue da. aí, segue aqui que eu sigo Gostei. de volta. Entendi. É uma laranja ou é uma poncã? Eu tô te seguindo. Eu também tô seguindo você agora. É uma... Você tá vestido de laranja ou você tá vestido de poncã aí? Oi? Você é uma laranja ou é uma poncã? Uma laranja. Ah, uma laranja. Legal, cara. Você acredita em Deus, ô Pedro? Pedro? Travou. Travou. Você acredita em Tinha Deus, travado. Pedro? É, eu vi. Oi? Você acredita em Deus, Pedro? É aqui que tá travando aí? Oi? É aqui que tá travando ou é aí que tá travando? Tá travando, não? É, não, a conexão minha que tá boa. E a sua? Tá boa também. Tá boa? Legal. E você é de onde, Pedro? Campina Grande. Campina Grande? Rapaz, é Sim, longe. E que é. estado que é E aí? tu é da Paraíba. Ah, na Paraíba. Legal. Eu sou de Marília, E tu é... interior de São Paulo. É um pouco longe, né? Um pouco não, deve ser bastante, viu, Pedro? É só pegar um avião. É, tem que pegar um avião, aí vai rápido. Você acredita em Deus, Pedro? Acredito. Eu sou Legal, evangélico. cara. Você é evangélico? E você? É. A minha live é sobre Cristo. Você é evangélico? É, eu sou cristão. Eu sigo uma doutrina evangélica, mas eu mais me denomino cristão, tá? Eu sou seguidor da palavra de Cristo. Entendi. Eu acredito em Deus. É muito bom. Eu também acredito. E eu estava É. falando sobre a palavra de Lucas 7. Não sei se você conhece a Bíblia, Conheço mais ou menos um pouco. mais ou menos. Eu tenho algumas páginas no Facebook, eu tenho um canal no YouTube também. Então eu faço essa live porque eu gosto do estilo da live do TikTok. Aí eu falo sobre a palavra. De vez em quando dá uma ou duas pessoas aí, de vez em quando aparece, mas não é sempre não. Aí eu abaixo. Eu abaixo para poder colocar. É aí, ó, melhorou. Eu abaixo para poder colocar nas minhas redes sociais depois. Tá certo? Qual é o teu YouTube? Tá, no, tá na descrição, é? Do TikTok. Não entendi. É o teu canal, tá na descrição do TikTok. Não, não tá não, mas você puxa pelo meu nome, é Rodrigo Lalo, que aí vai aparecer. Eu tenho três canais lá, mas eu tenho com 350 seguidores, é no maior que eu posto. O meu, E no o meu, Facebook, ah, o meu pode canal, falar. o meu canal só tem 20. Quanto? 20. Eu não fiz vídeo ainda não. Você tem 20 seguidores lá no YouTube? É, Não, legal, cara, tá bom, eu também, a gente começa assim. É pra ganhar alguma coisa tem que passar de 1.000, eu não consegui passar ainda. o teu Eu canal já é tenho, monetizado. não, tem que passar de 1.000 pra ser monetizado. Eu tinha uma conta que era monetizada. Eu perdi.
Você perdeu? Eita. Foi. Mas, mas não desiste não, porque eu também não desisto não, mas eu tenho um site também. Se você for na descrição, mas no site eu já posto notícia, aí eu já não falo da palavra de Deus lá não. Mas agora no Facebook eu tenho umas páginas mais ou menos lá. Eu tenho página com 70 mil seguidores lá. Tu grava vídeo com ring light ou sem ring light? Com Indy Light? Ring light. Eu acho que é ring Que, light. que, que é isso? Eu não sei. É tipo um tripé com uma bola que ilumina o rosto. Ah, não, não. Não. Não, não gravo com isso não. Eu gravo normal, é que eu tô no meu computador, aí eu ligo o computador, coloco o louvor, eu deixo um playback aqui rolando e vou falando da palavra. O meu, eu comprei a ring light aqui, ó. Ah, legal, cara. Legal. Não, Aí eu não coloca o conhecia celular e isso não. grava. Ah, entendi. Não, mas eu não tenho isso aí não. Eu não tenho É isso que aí não. o teu é no computador, né? O meu é no celular. Não, mas não, eu tô no celular também, mas o computador só fica ligado para poder passar os playback. Aí dá o som, Tá certo, vou procurar aqui, é entendeu? como o canal, o nome do canal. Cor- Cortou, né? Eu não entendi. Nome do canal O meu é é Rodrigo Lalo, com dois L's. Vai cair, eu acho que vai cair, pessoal. Vamos. Rodrigo o quê? Mesmo? Rodrigo Lalo. Lalo, com dois L's. Tá caindo. Agora acho que vai cair. Se inscrevi Aí- já. o Lalo é igual o meu nome aí. É Rodrigo Lalo. Aí se você buscar lá, aparece. Já se inscrevi. Já tem Ah, já trezentos se e cinquenta e um inscreveu? Já? agora. Já achou? Já. É 350 seguidores, né? Agora tem 351. Ah, obrigado, Deus abençoe. Qual que é o De seu? nada. Como? Pedro Henrique Oficial, mas tem pouco. Peraí que eu Vou vou, te eu vou chamar olhar no aqui. direct agora, aí eu te mando. Peraí que eu já vou puxar aqui, ó. Eu tô com o computador aqui. Aí se você Não, mas tem um aqui com 117 mil. Ô Pedro, Oi. eu tô achando um aqui, mas tem 117 mil seguidores? Não é você não, Não, né? não é esse. Não, não é esse não. Não tem como colocar aqui não, né? Comentar. Não sei, eu acho que não, mas manda pra mim. A gente é amigo, você manda por mensagem. Eu vou mandar agora. Eu vou sair da live. Tá? Manda pra mim por mensagem, que aí eu visito lá e já curto seu canal também. Tá certo, eu vou sair agora. Beleza, Deus abençoe, viu? Amém. Igualmente. Amém. A nós. Valeu. Valeu. Falou. E aí, ó, não, são pessoas que aparecem aí na vida da gente, né? É muito gratificante, tá? Já é uma pessoa que gosta da palavra e é melhor ainda, tá? Eu acredito na fé que eu professo, eu acredito no Deus que servimos e são pessoas que vêm acrescentar na vida da gente, e são pessoas que Deus nos manda, né? E como ele mesmo diz, aquele a quem vos envio, eu não abro mão.
Mas vamos continuar então o nosso raciocínio da palavra. Né? E 19. E João, chamando 2 de seus discípulos, os enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então aí João já estava com dúvida com relação a Jesus Cristo. 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos a outro? 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidade e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Então a resposta de João já estava sendo feita nos atos de Cristo. Por isso que quando acontece alguma coisa que talvez nós chamamos por coincidência, eu acredito que coincidência não exista no mundo espiritual. Aqui poderia ser chamado de uma coincidência. E não é isso que nós vemos. Porque ao mesmo momento que chegaram com uma incredulidade para o lado de Jesus, ele naquele momento curava muitos, que é o que a palavra nos fala. Curava muitos de enfermidade, males, espíritos maus e deu vista aos cegos. Então, como nós podemos colocar isso como se fosse um acaso? Então, acasos não existem. Como se falava um pregador, não existe coincidência, e sim Jesuscidência. E é o que eu creio, se não cai uma folha da árvore a não ser pelo poder do Cristo, então não tem como o que acontece nas nossas vidas, o que aconteceu neste momento com os discípulos de João Batista chegarem a Jesus, com uma certa incredulidade em suas perguntas, amando de João Batista, não tem como. Jesus está curando num acaso, naquele momento. E se a gente vê, são várias passagens que Jesus não está curando, que ele está ensinando, né? Que Jesus está caminhando, mas neste momento ele estava curando, tá? 22. E respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido. Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres anuncia-se o Evangelho. Então, olha os sinais e os prodígios que eram para a edificação da fé de João Batista. Neste momento, segundo como nós acreditamos, João Batista estava preso, nós sabemos, né? João Batista estava preso. Acredito eu por um resguardo na fé, por a gente se turbar talvez por aquele momento, por aquele problema. João Batista tenha batido sim uma incredulidade se realmente Jesus era o Messias. Não pela falta de fé de João Batista, mas sim como Jesus no Getsemane. Se o nosso todo-poderoso Senhor Jesus Cristo transpirou o sangue pela sua agonia profunda, João também poderia ter feito mesmo sendo um escolhido. E foi o que a palavra está nos mostrando. Por mais que a fé dele era professada em Deus e firmada em Deus, porque sim, João era um exemplo de cristão, de servidor do Evangelho, mas naquele momento João passou pelo seu Getsemane. Sim, eu creio. Porque, no entanto, que ele mandou seus discípulos a perguntarem a Jesus, e a palavra aqui nos afirma que ele está perguntando. Quer dizer que bateu alguma incredulidade, ou a gente pode encarar isso como... A gente está caindo, aí voltou, tá? Então vamos lá. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Jesus disse, continuando o recado para os discípulos de João Batista. E tendo se retirado,
Os mensageiros de João Batista começou a dizer à multidão acerca de João: Quem saíste a ver no deserto? Que saíste a ver no deserto? Olha a pergunta entre eles ali. Né? É porque eles saíram, se retiraram da frente de Jesus Cristo, os mensageiros, e começou a dizer à multidão que estava acerca ali: Que saíste a ver no deserto? O que eles saíram para ver no deserto? Tá? Uma cana abalada pelo vento? Uma cana abalada pelo vento. Alguém sabe o que significa uma cana abalada? Aquele que trabalha no engenho de cana sabe do que eu estou falando. Uma cana abalada pelo vento quer dizer uma cana trilhada. É uma cana que foi derrubada. E essa cana que foi derrubada, ela não volta à vida. A não ser atrapalhar as outras que crescem em volta e começar uma trilha no meio do canavial. Quer dizer, estragando as outras. É a única coisa que essa cana abalada sabe fazer e é o que é referido a nós aqui. Aí Deus colocou no meu coração da cana trilhada e eu fui buscar um certo entendimento de onde estava essa cana trilhada. Eu gostaria que os irmãos abrissem também agora em Isaías capítulo 42, que é a cana trilhada. A cana que os mensageiros de João estão falando, indagando, né? Eles estão perguntando, por acaso eles saíram no deserto para ver uma cana abalada, uma cana trilhada? Será que é isso que eles foram ver? Vamos lá então para Isaías, o nosso grande profeta, capítulo 42, sobre a cana trilhada. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem aos tenho o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, junto produzirá entre os gentios. O que Isaías está querendo dizer aqui? Isaías está: eis que o meu servo, a quem sustenho o meu espírito. É Deus falando pela boca de Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho pela boca do Espírito Santo. O meu eleito. Mas não só Isaías. Segundo o entendimento, quem que é o eleito de Deus? É Jesus Cristo de Nazaré. Este é o eleito de Deus. É a quem Isaías professa desde o Antigo Testamento. E essa é uma das provas que nós não possamos seguir só o Novo ou o Velho Testamento. E sim os dois, porque um completa o outro. Tá caindo de novo, pessoal. Vou esperar voltar. Este é o meu eleito, a quem pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Né? Mas ainda não é isso que nós estamos falando. 2. Não clamará e não exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não faz ouvir a sua voz na praça. Não se amará. Olha aqui. O que Deus está nos revelando. Tá? Prestem atenção para vocês não perderem o sentido. 2. Não se amará, ele não se se amará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não se exaltará, tá? A cana trilhada não quebrará. Olha só o que vem falar da cana trilhada. Às vezes, o seu espelho de luz de Cristo está apagado.
Às vezes não acreditam em você mais. Às vezes dizem que você não mais subsistirá os problemas. E aquela cana que eles professam lá em Lucas, além de ser o Cristo, a cana Cristo, e se ela for trilhada, se por acaso Satanás te derrubar, a palavra do Senhor vem nos dizer que ele não cortará. Porque a cana trilhada, como eu estava falando, ela faz o quê? Ela impede as outras de crescer e talvez cria uma trilha no meio do canavial. E uma trilha aonde não se pode criar uma trilha. Por quê? Porque há plantações ali. Então, ao senhor de engenho vai lhe dar prejuízo. E talvez as pessoas te olham desta maneira hoje. Você dando prejuízo. Você apagado por não ser o seu momento de refletir a luz de Cristo. Mas olha o que a palavra vem nos dizer. Nos trouxe de Jesus Cristo, que estava sendo indagado pelos servos de João Batista, pelos discípulos de João Batista, se realmente ele era o Cristo, por talvez não socorrer naquele momento a necessidade de João Batista, a que ele queria, né? E vem referindo-se à cana trilhada. Por acaso Jesus é a cana trilhada? O que Isaías está falando aqui? Que não. E ele, por ser Jesus, ele não quebrará a cana trilhada. Porque a cana trilhada, ela tem que ser cortada, para que não impeça as outras de crescer. A conexão está complicada hoje. Então ele não arrancará, tá? Além dele ser o escolhido, que Isaías está falando, que a quem não se exaltará, aqueles que foram derrubados por Satanás, que estão como a cana tombada, a cana trilhada, Jesus vai fazer um milagre na sua vida, desde que você esteja firmado em sua palavra. É o que a palavra de Isaías 42 quer nos dizer sobre a cana trilhada. E ele não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. A palavra aqui está nos falando de Jesus. O que ele está fazendo em Lucas 7, 24. E tendo se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João: Que saíste a ver no deserto acerca de João? Uma cana abalada pelo vento? Uma cana trilhada? – 25. Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam como preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais? Que foste a ver, meus servos? Um homem cheio de luxúria? Que come delícias? Que se veste no fino traje? Esta é a indagação deles. Aquela multidão que estava ali. É o que a palavra nos diz. Vamos ver o que eles respondem? 26. Mas que saíste a ver? Um profeta? 26. Olha, o que saíste a ver? Um profeta? Eles estão perguntando do mesmo jeito. Sim, vos digo, é muito mais que um profeta. 27. Este é aquele a quem está escrito: Eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Teu caminho para a glória. Este preparará o nosso caminho para a glória. Foi o que ele veio fazer. Eis que eu vou para o Pai, preparar moradas. Esta é a palavra de Cristo.
28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, agora é Jesus falando. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Entre os homens não haveria maior do que João Batista, mas o menor no céu é maior diante dele, porque o nosso galardão e a nossa verdadeira morada está no céu. Foi o que Jesus veio nos preparar e nos ensinar o caminho. É o que a palavra está nos dizendo. 29. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Tá? Os publicanos, a quem os escribas e fariseus diziam que Jesus não poderia estar no meio deles, porque eram condenados. Para quem não sabe, os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Não acabou não, vamos lá. 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. O que a palavra vem nos relatar? Mas os fariseus e os doutores da lei. Os fariseus é quem acreditavam no Torá, os doutores da lei é os que se achavam os conhecedores da lei do Pentateuco. Rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Então Deus vem nos repreender através do seu Filho e da sua palavra, mas nós rejeitamos a sua palavra. É o que a palavra está nos dizendo. Quando ele diz, em verdade vos digo, você escuta? Você segue o que Jesus manda a gente seguir? Ou você vive pelas suas doutrinas, ou pelas doutrinas de fariseus e doutores da lei? Hipócritas, que é o que ele cansa de falar. E eu não canso. E disse o Senhor, a quem pões compararei os homens dessa geração? A quem são semelhantes? E diz o Senhor, se ele nos manda os verdadeiros fariseus, os verdadeiros doutores da lei, desculpa, o verdadeiro Messias, que é o que Deus nos manda, nós apedrejamos, nós o crucificamos, nós os maldizemos. A quem eles devem nos comparar, então? A quem Jesus deve nos comparar? Vamos saber? 32. São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. A verdade, ela vive no meio de nós. Porque Jesus foi para o Pai e nos deixou o mediador, que é o Espírito Santo. Ele falou que não iria nos deixar sozinhos, não nos deixou. Porque há sim verdadeiros profetas, há sim verdadeiros justos e verdadeiros doutores da lei. Mas nós preferimos acreditar nos falsos profetas. Porque massageia o nosso ego. Porque Jesus fala, eu que vos trago a espada e não a paz, a família rebelde, para que ela se converta, não para que ela seja amaldiçoada, mas ela não se converte. Por quê? Porque ela prefere massagear o ego buscando em falsos doutores da lei. É o que a palavra está nos dizendo. Ele fala, cantamo-vos lamentações. Nós conhecemos o livro das lamentações. Mas nós não choramos porque nós não conseguimos o arrependimento de coração. Jesus também fala que os escribas e fariseus hipócritas, eles estudavam, até aprendiam, mas não conseguiam edificar a verdade em Cristo. Por isso não seriam salvos e não deixariam quem estava sendo ser também, por escutarem as suas palavras hipócritas. Por que veio João Batista? Jesus falando. Por que veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio? Como? Todos sabem, né? A edificação que João Batista era sobre a palavra e o verbo.
reconheceu Jesus assim que o viu, sabendo que ele era o Messias. Infelizmente, depois de um tempo no cárcere, ele acabou temendo. Infelizmente, acontece com todos nós, como aconteceu com Jesus no Getsemane. Infelizmente. E o que acontece? Porque vem os perfeitos e nós falamos que tem demônio. Porque eles são perfeitos e não massageiam o nosso ego. E sim tentam a correção do nosso espírito. Para que assim podemos ser justificados pela verdade de Cristo e pela palavra. Mas preferimos dizer que eles têm demônios. O que está falando é aqui, Lucas 7,34. Não, e o pior, além de tudo, tem mais. Não acaba aí, não. E veio o filho do homem, dizeis, eis aí um homem comilão. E veio o filho do homem, que come e bebe. E dizeis, e aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Olha só o que a palavra nos fala aqui. E aí agora eu vou dar o que os homens fora da palavra acabam falando e maldizendo do Espírito Santo. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Agora nós vamos aqui, ó. Eu fiz até um estudo sobre isto. Está no meu canal, está em vídeos anteriores, tá? Quem quer saber se Jesus realmente tomou o vinho alcoolizado, pode buscar esse estudo. Ó, veio o filho do homem. Não, primeiro, eu vou voltar em 33. Porque veio João Batista que não comia e nem bebia vinho. E dizeis, tem demônio? A geração fala que ele tinha demônio, né? Por quê? Porque não queria acreditar na verdade de João Batista. E depois veio o filho do homem que come e bebe e dizeis. Parou, ponto. E dizeis. Quer dizer que eles diziam. Mas há pastores que falam que ele está se autodenominando beberrão de vinho. Eu gostaria que me provasse isso. Onde Jesus bebeu vinho. Sendo que ele, primeiro, ele está se autodenominando que ele era acusado de ser comilão. Né, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Quer dizer que ele de maneira nenhuma se autoafirma, pelo menos não está falando que come e bebe. Ele não está falando que ele se autodenomina bebedor de vinho. Nós sabemos que o vinho é escarnecedor da carne. E nós temos, além de saber com conhecimento de causa, além de saber por esse intuito de conhecimento de causa, que ele escarnece realmente a carne, nós sabemos por várias passagens bíblicas que não era lícito. E que o vinho sim pode ser comparado à vinheda. Porque a tradução de vinho no grego é o oinos. E por ser a tradução no grego oinos, se engloba tanto ao vinho alcoólico e também a vinheda, que é a parreira da uva, que esmagada no lagar se torna o suco da uva. E de maneira nenhuma em primeira ele auto se denomina em primeira pessoa que ele é bebedor de vinho, e sim que bebe. Mas ele pode ser o bebedor de oinos, que é tanto o vinho escarnecedor, que é o vinho alcoólico, quanto a parreira de uva. Mas tem pessoas que preferem jogar Jesus Cristo como um bebedor de vinho. Vinho oinos, que é o grego para o vinho alcoólico, e a parreira de uva. E essa parreira de uva, pisada no lagar, se transformaria no suco da uva. Em maneira nenhuma, em primeira pessoa, Jesus vem se autodenominar bebedor de vinho. Pelo menos eu não estou vendo aqui. Mesmo que depois, eis a um... E dizeis, né?
Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho. Mas quem fala isso? Eis aí um homem. Ele não se denomina bebedor de vinho. Mesmo que a palavra aparenta. São duas questões bem distintas. Aparentar e auto se denominar. Ele não se autodenominou de maneira nenhuma bebedor de vinho aqui. De vinho alcoólico. E sim de oínos, que é a tradução do grego. Quer nos dizer, vou explicar de novo. O oínos quer dizer tanto vinho alcoólico quanto a videira, que é a parreira de uva. E pisada no lagar se transforma no suco da uva. Jesus ele não poderia ser pecador, porque para a fermentação do vinho, está no estudo que eu fiz, nós precisamos de um eu vou pegar aqui. Nós precisamos do Saccharomyces, que é a cevada, tá? É um organismo eucarioto unicelular, que é um fungo levedado. Desculpa, é uma levedura. E essa levedura, ela é utilizada na fabricação dos pães. Então, ela é nada mais do que o fermento. E como que Jesus beberia vinho fermentado se o fermento não pode ser colocado no pão? Como que ele vai beber vinho fermentado, sendo que a mesma produção desse Saccharomyces é colocado no vinho para fermentação? E se ele não pode ir no pão, se é tirado para fazer os pães asmos, na ceia, na Santa Ceia, que é o que nós usamos hoje, ele também não poderia, esse vinho não poderia ser o alcoólico, porque ele não poderia conter o mesmo organismo eucarioto unicelular, que é o Saccharomyces. Gente, pelo amor de Deus, como podemos falar que Jesus bebia vinho alcoolizado? Sinceramente, não existe tais coisas. E, além de tudo, esse pastor disse que Jesus falou que ele mesmo está dizendo que provavelmente provavelmente não, seria quase certeza dele ter bebido vinho. Se ele não poderia colocar nos pães o fermento, que é esse fungo, ele não poderia comer esse fermento no vinho, porque é a mesma coisa, a mesma substância, o mesmo fungo. Não tem sentido. Vamos parar de falar heresias, vamos buscar mais entendimento. Nós sabemos que Noé, quando se bebedou, teve problema. Nós sabemos que quem gosta de tomar um álcool, quando ele toma o primeiro gole, ele não para. Ele não para até se embriagar. Deus não se agrada mais com álcool. Se agradou um dia, né? Que eu não vejo isso nas escrituras. Caiu de novo, vou esperar voltar, pessoal. Todos que bebem sabem que não fica só no copo. Conhecimento de causa. Não bebo faz 5 anos. Não coloco uma gota de álcool na minha boca e eu dou glória a Deus por isso. E Jesus não bebeu vinho. Falsos profetas. Se ele bebeu o oínos, foi o fruto.
Porque ele não poderia colocar o fermento tanto no pão quanto no vinho. Espero que esteja claro para vocês. Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Porque, né, como eles viam os sinais e prodígios de Jesus Cristo, eles com certeza não conseguiriam contestar como não havia pecado nele quando o crucificaram. Mas o crucificaram mesmo assim, para que se cumprisse a palavra do Pai, com certeza. Mas para o homem ver a maldade que ele tem. Mas mesmo assim a gente não consegue se converter pelo testemunho de Cristo. E aí ficamos inventando histórias miraculosas para poder falar que Cristo era bebedor de vinho, escarnecedor da carne, que Jesus não era santo. Para quê? Para que o seu pecado de estimação... Caiu de novo, pessoal. Para que o seu pecado de estimação continue sendo pecado. Voltou agora. Para que seu pecado de estimação continue sendo pecado. Para que ele continue guardadinho lá. Para que ele continue guardadinho lá. E você continue pecando. É muito difícil, gente. Não dá. Sem remissão, não há salvação. Sem a verdadeira fé e sem a verdadeira comunhão com Cristo, não tem como se ver a Deus. Sem santidade nós não veremos a Deus. Eu agradeço em nome de Jesus, Senhor, pela palavra professada neste dia, e que sim, o vento leve essa palavra àqueles que querem realmente, em teu